está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Declare: só tu és santo, só tu és santo, e não há outro no céu e na terra, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, yeah. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, yeah. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Vamos declarar todos os versos e canções que eu conseguir cantar. Declare seu Senhor todas as vezes, Pai. Só queremos te falar, Pai, que teu é o reino, o poder e o domínio, Pai, para sempre, para sempre. Ah, Senhor, teu é o reino, para sempre, Senhor. Amém, amém. Santo, 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 santo Jesus, teu é o poder e o domínio. Aleluia, aleluia. Santo Jesus.
O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Vamos declarar do início. O Espírito de Deus está aqui. Ele está operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia. As palmas engrandecem o nome do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar. Um bom dia, a paz do Senhor. Um dia lindo que o Senhor nos deu, né? Depois de uma chuva abençoada, o Senhor cuidou da nossa Bauru. Nada aconteceu de mal. E hoje, esse lindo sol, né? Quero louvar a Deus por tudo. Pastor Jefferson está viajando, foi para São Paulo. Então, hoje nós estamos aqui. Glória a Deus.
Igreja, nós vamos ter agora, sábado que vem, dia 15, a Marcha para Jesus. Eu queria convocar toda a igreja para participar. É um movimento do povo de Deus de Bauru. Então, queridos, pega a sua camiseta aí da igreja, aquela que você tiver, né? Se não tiver, empresta de alguém. Todo mundo tem uma camiseta que tem o logo da igreja. Vai começar às 16 horas, aqui na Praça Rui Barbosa. Não, desculpa, ao contrário, esse ano. Vai começar lá no Vitória Régia. Então, 16 horas no Vitória Régia. De lá, a marcha vem até aqui, a Rui Barbosa. E aqui vai ser feito o culto. Amém, queridos? Se fortaleça aí no sábado para vir fazer caminhada, tomar um pouco de sol, né? E participar e abençoar a nossa terra. Então, no próximo sábado, dia 15, Vitória Régia, 16 horas, amém? Vai se programando, que vai ser muito bom. Querido, se você trouxe dízimo ou oferta, venha entregar. Nós vamos orar pela sua vida, te abençoar. Nós queremos hoje passar logo a palavra para professora Luciana, que foi bênção na aula do IFC, ontem aqui com os casais. Deus vai nos ensinando cada vez mais. Vamos aprendendo a palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Vamos orar. Mesmo assentados, Senhor, nós queremos te louvar, Pai. Te agradecer por esta manhã. Nós estamos na tua casa, nós estamos aqui porque nós te amamos, nós queremos render graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz por nós, por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Te agradecemos pelo sol maravilhoso que o Senhor está nos dando hoje, por este clima, Senhor amado. Muito obrigado, Pai. O Senhor cuida de nós em todos os momentos, Pai. E nós estamos num tempo tão difícil, Pai. Muitas famílias precisando da Tua bênção. Muitas coisas acontecendo nos lares, Pai. O inimigo querendo devastar as famílias, mas nós não aceitamos em nome de Jesus. E queremos abençoar todas as nossas famílias, Pai. Com a bênção do Senhor, com o sangue precioso de Jesus, derramado sobre os umbrais das nossas casas, abençoando a cada um, Senhor amado. Que nós não façamos nada segundo o nosso coração, mas segundo a orientação do Senhor. Por isso nós estamos abençoando a cada um, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, aqueles que ofertam, que dizimam na Tua casa, nós colocamos diante do Senhor. Queremos pedir a bênção sobre o trabalho de cada um, sobre a dispensa de cada um, que nada falte, Pai querido. Cuide da saúde, para nós trabalharmos com vontade. Ó Espírito Santo de Deus, reanima o nosso coração. Não deixa nós desfalecermos em horário nenhum, que nós sabemos que nós temos um Deus que nos segura fortemente, Pai querido. Cuida de nós e que essa manhã possa o Espírito Santo falar na nossa vida, cuidar de nós, Pai. Isso que nós queremos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tem alguma criança para sair para a aula? Eu queria que os jovens ficassem aqui, os adolescentes. Vamos sentar mais aqui perto e vamos aproveitar esta aula, queridos. Vamos todos vir para cá. Amém? Professora, vem cá. Que o Senhor fale através da sua vida. Bom dia, Igreja de Cristo. Amém? Bom dia, servos valorosos, escolhidos. Estamos prontos? Um final de semana intenso, cheio do Senhor, regado
e nós vamos sair daqui hoje de uma forma mais maduros do que nós já estivemos, amém? Você está pronto para receber do Senhor? A minha Bíblia está desfazendo. Então, eu preciso tomar cuidado com o vento aqui. É um prazer, é uma honra estar aqui. É um privilégio muito grande podermos falar da palavra, ministrar essa palavra tão forte, tão poderosa. Essa palavra viva que tem nos dado vida e vida em abundância. Querida igreja, querida classe de EBD, né, Escola Bíblica, que nós possamos compreender na dimensão de Deus o que é essa palavra e o que ela representa na minha vida e na sua vida. Muitas vezes nós nos adaptamos e nos conformamos com um livro, mas eu quero tirar você hoje desse livro, dessa letra, né, dessa carta, e te levar para o lugar onde é o teu lugar devido. Amém? O teu lugar adquirido, e que nada nesse mundo, nem no porvir, pode nos tirar deste lugar. Mas eu vou pedir a você que você prepare o seu coração, para que você não fique no natural, amém? Porque nós não somos um povo natural. Nós somos um povo espiritual. Nós somos um povo diferente, amém? E, como povo diferente, nós temos aí a natureza divina em nós, e nós temos a presença de Deus em nós. Isso não é pouco, amém? Se nós pararmos para meditar, nós temos a presença de Deus, nós carregamos esse Deus Todo-Poderoso. E hoje aqui cantando, eu já quase me emocionei. Meu aluno ontem já me impactou, né, com tanta emoção, com tanta graça. E eu me emocionei, porque nós, como povo de Deus, cantamos aqui, leva-nos à sala do trono. Amém? Então, quero que você, pelo Espírito Santo, você possa contemplar a sala do trono. Eu gostaria de ficar um pouquinho mais do lado, pode ser? Pode ser? Eu tenho um slide lá em cima, mas eu gosto de, se tivesse lousa aqui, eu ia bagunçar na lousa. Quero que você abra Tiago, por favor. Nós vamos caminhar um pouquinho na palavra, e nada é novo para nós, amém, escola? Classe, eu vou chamar você de classe. Nada é novo para nós. Nós já lemos, nós já estudamos, nós já meditamos nesta palavra poderosa. Mas está ali, ó, o conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus? A revelação. E revelação vai além da nossa mente, vai além do nosso intelecto, da nossa razão, da nossa inteligência. É uma explosão de Deus dentro de mim e de você. É a manifestação do poderoso Deus dentro de mim e dentro de você. Então, imagina quando nós lemos lá o Apocalipse, diz que no sopro de Jesus, da boca de Jesus, vai destruir milhões do exército maligno. Então, um sopro destrói milhões. Imagina uma revelação. Imagina uma abertura de Deus dentro de mim e dentro de você. Como ele faz isso? Pelo conhecimento dele. Esse conhecimento não é estudado, amém? Não é decorado, mas é quando você crê de todo o seu coração. Deus fala, Deus se manifesta dentro de mim e dentro de você. E nos impacta na nossa mente, porque nós não entendemos, mas como eu ouvi Deus, como eu estou entendendo agora. Então, abra aí Tiago, capítulo 1, versículo 21,
E eu sei que você está estudando a carta de Tiago, mas eu não vou ficar na carta de Tiago, eu vou ficar em outra carta. Tiago 1:21 é muito profundo o que o presbítero Tiago fala para nós. O que ficou na igreja de Jerusalém. Esse Tiago que é o irmão do Senhor Jesus. E a gente costuma dizer que ele é meio-irmão do Senhor Jesus, porque ele é irmão por ser nascido do ventre de Maria. Mas Jesus é nascido do ventre de Deus, não se escandalize, amém? Mas ele é nascido do ventre de Deus, ele sai de dentro de Deus, para que eu e você pudéssemos voltar para a nossa origem. Então, Tiago fala para nós um conhecimento profundo, que ele diz aí, olha, Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, ou as vossas vidas, amém? Deus nos deu um sopro de vida, nós viemos lá de Adão, e no sopro de vida, uma respiração de Deus, nós então, aí nascemos e fomos criados aí a alma vivente. E essa alma vivente, ela tem uma vida própria. Nós somos uma alma, nós somos uma pessoa, nós somos uma personalidade individual criada por Deus. Nós não somos um robô. Amém, classe? Nós não somos fortes em nós, porque essa alma, essa pessoa foi colocada dentro de um vaso de barro, dentro de um corpo que veio do pó da terra. Então, essa alma precisa voltar para onde? Para o céu, da onde ela veio. Da onde ela veio? Ela veio do sopro de Deus. Ela veio de dentro de Deus. Então, eu posso afirmar, biblicamente, dentro do conhecimento de Deus, que eu e você fomos criados em Cristo Jesus, lá antes da fundação do mundo, dentro de Deus. Olha isso. Você foi projetado dentro de Deus. Quando? Antes de existir a terra, antes de existir os anjos, eu e você já estávamos dentro do poderoso Deus. Como assim? É assim. É assim. Não tem como, essa mente não alcança. Amém? Então, para isso, Deus queria o quê? Unir o céu, a eternidade, com a terra. Deus queria não somente habitar na eternidade, que não tem começo, meio e fim. Deus queria criar algo como princípio e fim. Amém? Jesus Cristo é o princípio e é o fim. Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Então, nós temos um caminho de Gênesis a Apocalipse. Por isso, EBD. Por isso, eu e você precisamos adquirir o quê? O conhecimento de Deus, a origem de todas as coisas. Porque o pó, como o pó pode segurar o Deus Todo-Poderoso? Como é que um pó, um vaso de barro, pode habitar o que fez todo o universo? E que os céus não podem conter a glória dele, não podem segurá-lo. Os céus, nós temos 3 céus, não podem, mas ele nos ama tanto que ele se fez como um ser humano. Ele se enviou. Por quê? Porque o primeiro homem que recebeu o fôlego, o que ele fez? Ele desobedeceu a Deus e perde o fôlego de Deus. Perdendo o fôlego de Deus, não tem mais ligação com Deus, não tem mais como a humanidade voltar para o céu. Meu Deus. Qual de nós poderíamos voltar aos céus? Qual religião poderia nos conectar, nos ligar novamente a Deus?
porque religião é religare, no latim, e é ligar o homem da terra com o homem da onde? Do céu. Como que nós faríamos isso? Quais são os trabalhos, quais são as nossas obras, o que nós poderíamos dar a Deus para que eu e você pudéssemos voltar a essa conexão? Impossível. Então, antes do homem cair, antes do homem ser formado no pó, antes de Deus soprar no fôlego dele no pó, Deus determinou. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o meu agir, o teu agir. Antes mesmo de você ser formado no ventre. Antes de existir osso, Ele já conhecia. Ele já escreveu os nossos dias. E você acha, classe, que Deus escreveu uma história, um caminho de derrota para mim e para você? Você acha que Deus tem nele fracasso? Deus tem nele derrota? Deus tem nele necessidade? Ou Ele pode criar todas as coisas? Ele pode chamar à existência tudo o que não existe. Como? Simplesmente haja luz. E houve luz. E Ele usou o quê? Haja luz. Ele usa o verbo, Ele usa a palavra, Ele usa uma semente. E esse homem do pó, o que Deus queria nele? Ele queria a semente dele. Deus, então, vai vir à terra como? Em uma semente. Em uma palavra. E o que o homem que está dentro de um pó, dentro de um corpo ligado a esta terra, precisaria fazer? Simplesmente crer. Como assim? Simplesmente, eu acredito nesta semente, eu acredito nesta palavra. Irmãos, nós acreditamos de fato nesta palavra? Pode? É uma pergunta. Como a senhora falou que nós estávamos em Deus antes mesmo até da criação dos anjos, é uma pergunta. O plano da salvação já estava estabelecido em Deus antes mesmo de Satanás cair e pecar e fazer tudo, porque ele nem teria sido criado. Sim. Sim. É isso que eu queria perguntar. É o que eu vou ministrar hoje. Eita, já adiantei. É o que nós vamos aprender hoje. Amém? Então, guarda aí, pastora. Guarda aí que nós vamos, pela palavra de Deus, nós vamos entender. Só estou preparando o nosso coração, a nossa terra, estou tentando aqui afofar a nossa terra para receber esta semente, para que nós não venhamos a bloquear dentro daquilo que nós já conhecemos. Amém? Você cantou. Quero ir aonde? Me leva aonde? À sala do trono. Então, nós vamos subir à sala do trono hoje. Amém? Cuidado para você não querer ficar lá. E temos que voltar para a terra. Então, vamos para frente. Então, Deus só quer de mim, de você, o quê? Classe. O que você e eu precisamos? Crer. E o que é crer? É receber, não aqui, lá dentro. É obedecer. Se Deus está dizendo esta palavra, é. Lembre-se sempre, haja luz, ouve, assim. Amém? Deus tem as bênçãos assim para mim e para você. Só que como nós demoramos para crer, nós ficamos dando volta. E queremos buscar um jeitinho para adquirir essas bênçãos que já estão para nós. E aí a gente fica que nem o cachorro, não se ofenda, amém? Correndo atrás, e quando é que ele pega?
Ele não pega. E quanto mais ficarmos assim, o povo andou 40 anos em círculo e muitos não entraram na terra prometida. Muitos não desfrutaram da promessa de Deus. Por quê? Porque ficaram. Então, nós não podemos ficar assim. Como eu não vou ficar? Simplesmente é a palavra, é Deus. Não importa como, nem quando, nem de que jeito. Ele disse, já é. Amém? Isso é fé. Isso é fé. Quando você ouve a palavra de Deus e no teu coração já é, Deus não vai fazer, já é. Amém? Haja luz, houve luz. Só que ele falou lá dentro, ele explodiu lá dentro. Ele revelou lá dentro qual é a minha e a sua responsabilidade. Trazer para fora. Como? Crendo. Quando eu creio, eu vivo o que Deus já colocou no meu coração. Isso é conhecimento. Amém? Escola nenhuma forma isso. Só o mestre dos mestres, o Espírito Santo. E ele está aqui. Amém? Então, vamos para frente, que nós não temos... Eu tenho 1 hora só. Deus vai segurar esse relógio. Porque é uma viagem longa para a gente ir na sala do trono. Vamos lá. Olha, eu coloquei aqui o mistério espiritual revelado. Então, nós queremos o conhecimento. Para subirmos até a lua, temos que ter uma roupa especial. Amém? Para Deus descer do céu até a terra, teve que ter um vaso. Está claro? E o vaso, o barro discute com Deus. O barro não aceita a palavra de Deus. Oh, meu Jesus. Oh, meu Deus. Será que nós somos barro somente? E o barro está discutindo, o barro está dizendo, eu não quero essa semente. Então, quando nós não cremos, quando nós estamos na nossa força, no nosso conhecimento, nós rejeitamos essa palavra. Então, Deus precisa vir à terra, porque Ele criou, o plano dEle é que tudo venha, Ele é o centro de todas as coisas. E para Ele vir à terra, Ele precisava de um corpo. Ele precisava de uma casa. Amém? Ele precisava de um tabernáculo para morar aqui. E durante a história, nós vemos lá o tabernáculo de Moisés, Deus não habitou. O tabernáculo de Moisés não era casa, era uma tenda. E ele andou nessa tenda por 40 anos. Mas Davi pede para construir uma casa. 2 Samuel, capítulo 7. E Deus fala assim, através de Natã, você não vai levantar esta casa. Você não pode levantar uma casa para eu habitar, porque Deus não habita em casa feito. Deus não habita no tijolo, Deus não habita no barro. Amém, classe? Deus não habita dentro de um barracão. Deus não habita na placa. Deus habita onde? Nós. Então, o que é igreja? Nós aqui somos igreja. Precisamos de um teto, precisamos de um barracão. Amém? Precisamos de um endereço para vir. Aonde Deus te plantou. Para quê? Para você crescer. Amém? Porque sem Jesus nós somos um pó, nós somos areia. Mas quando nós cremos e Ele entra, Ele cresce em mim e você. E o problema é que nós queremos crescer nele. João Batista diz, é necessário que eu e Ele cresça. A nossa aula de ontem. A nossa aula é, Jesus tem que aparecer. Como Ele vai aparecer? Eu preciso sentar na EBD e ir recebendo o quê? A palavra, até que vai sedimentando como construímos esse prédio. Tijolinho em cima de tijolinho, sim ou não? Como você constrói a sua vida, a casa, para Ele morar em mim e você. Palavra sobre palavra. Conhecimento sobre
conhecimento. Aí nós temos a igreja. A igreja é poderosa. A igreja é poderosa na terra e poderosa nos céus. Por quê? Então, a revelação, o mistério, a palavra no grego é musterion. Musterion é algo escondido em Deus. Onde é que Cristo estava? Dentro de quem? Eu vou fazer pergunta, não é só a pastora que vai fazer pergunta. Onde é que Cristo estava, classe? Dentro de quem? De Deus. E veio para onde? Para a terra, sim ou não? Onde você estava antes de você vir para a terra? Dentro de Deus. Como assim? Só que nós nos perdemos lá atrás no Éden. Amém? Lá atrás no Éden, a humanidade inteira se perdeu. E a humanidade inteira foi passada para quem? Para Satanás. Mas Deus já tinha resolvido o problema antes de Satanás se rebelar no céu. O pecado não aconteceu na terra, o pecado aconteceu no céu. Amém, classe? Oh, Jesus. Ele acontece no céu. Deus resolveu o pecado aonde, pastora? No céu. Quando? Antes da terra. Oh, meu Deus. Então, a queda do primeiro casal não altera o plano de Deus. Nem 1 milímetro. A minha vida, a minha escolha não altera o plano de Deus, não muda Deus. Mas a nossa escolha muda quem? Nós. O plano dele já está feito, Jesus já subiu, já sentou no trono. Você está dentro dele? Está? Então, onde é que você e eu estamos? Jesus. Você está sentado no prédio mais alto de Bauru, que se chama igreja, que está no céu, que não está na terra. O conhecimento, como eu chego nesse mistério, como é que você e eu conseguimos nos achar? Você tem que se encaixar aqui. Eu tenho que me encaixar aqui. Amém? Mas não é do jeito que eu quero, porque se for do jeito que eu quero, ele vai dar um tempo para nós sermos lapidados, lixados, revirados, moldados, segundo ele, o modelo é ele, amém? Já pensou eu pegar o braço do meu marido e colocar aqui? Como é que vai ficar? Um braço é da Luciana, um braço é totalmente diferente. Amém? Se eu pegar o pé dele e colocar aqui. Não, irmãos. Eu e ele, ontem, nós temos que ser um. Eu tenho que me moldar nele e ele tem que me proteger, se moldar em mim, para que nós possamos dar certo, para que o casamento dê certo. Amém? Porque se eu começar, eu quero que você seja igual eu. Não é assim a briga? Ô, Jesus! A gente fica se batendo, a gente fica se mutilando, porque nós queremos que ele seja como nós, meninas. E eles querem que nós sejamos como eles. E nós não vamos a lugar nenhum. Verdade ou não? Assim é Cristo. Olha aqui, eu coloquei 1 Coríntios, capítulo 12. Assim como o corpo. Olha aqui, o corpo, o que é o corpo, irmãos? A igreja. Assim como o corpo é um. Não tem 2 corpos de Jesus. Não tem 2 igrejas. Não tem duas palavras, amém? Não tem. Não tem 2 fé. É uma fé, um corpo, uma só palavra, um só batismo que salva. Não tem outro. Então, nós temos um corpo. E esse corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Então, nós precisamos nos encaixar. E eu vou dizer para você, vai ter que ser selado com cimento usinado.
Amém? Um cimento usinado, irmãos, gruda, não racha. Ele fixa. Quem vai te colocar aqui, esse cimento usinado? O Espírito Santo que vem do céu. Assim também a respeito de Cristo. Quem é Cristo, irmãos? É a igreja. Então, para que a igreja nascesse, primeiro precisava nascer um homem. Nasceu um homem? Nasceu Jesus? Então, Jesus veio um Espírito Santo, pousa sobre ele, e o que Deus diz? Este é meu filho amado. O Espírito Santo pousou em você? Desceu sobre você? Deus disse para você, você é meu filho, minha filha amada. Ele te colocou nesse corpo. E nós temos esse tempinho para a gente funcionar nesse corpo. Amém? Numa próxima aula a gente fala de como é que sai desse corpo aí. É uma coisa horrível. Eu não quero. Cada membro é único e necessário. Cada membro. O corpo de Jesus é perfeito. Amém? Você tem uma vida individual. Coríntios 12, 26 e 27 fala, você individual é um osso. Então, na minha casa eu posso estudar? Posso. Na minha casa eu posso fazer um culto a Deus de ações de graça? Posso. Na minha casa eu posso estudar, orar, sim ou não? Eu posso adorar a Deus na minha casa, mas eu sou um osso em casa, amém? Não dá para lá em casa o dedinho ficar desse tamanho. Porque às vezes a gente acha que só ficar na internet, só ficar em casa, nós estamos crescendo. Não, irmãos, se eu tirar esse dedinho daqui, ele é meu, e colocar ele aqui, o que vai acontecer? Ele morre. Não vai passar vida. Mas, para eu e você termos vida, força, o que eu preciso? Do culto, da celebração, da família reunida, do corpo reunido. Para eu e você termos o quê? Força. Da onde? Não do dedinho, do corpo. Porque existem lutas, existem estações que eu, como dedinho, não consigo vencer. Mas como corpo, eu consigo vencer. Você consegue. Significa que eu preciso de você e você precisa de mim. Amém? Ok. Então, assim como o conhecimento, assim é o conhecimento na igreja. Sozinhos somos o quê? Rema, somos um dedinho. Amém? Um dedinho. Ou um dedão. Ou o dedinho do pé. Não importa. Somos do corpo. E precisamos, amém? Então, assim é o conhecimento na igreja. Sozinho é a palavra que Deus falou para mim. Única. É a revelação minha, amém? De Deus. Mas é o único e específico. Mas juntos nós formamos o quê? O Logos. O que é o Logos? A palavra toda. Quem é a palavra toda? Quem é o verbo? Jesus. Então, Deus é o verbo, Logos é Deus. Deus se fez homem. Amém, classe? Ele veio na figura humana. E mesmo andando, então ele falou, o homem não creu. Ai, que barro é esse? Ele fala, o homem não crê. Quando eu falo homem, é a criação. Homem e mulher. Aí ele vem, igualzinho nós. Anda conosco. Come conosco. Conosco, ser humano, amém? E fala assim, eu ando sobre o mar. Eu paro a tempestade. Irmãos, tempestade é maligna, senão Jesus não parava. Temos que parar a tempestade. Para a tempestade. Não tem comida. Não tem comida. Não vai dar para o final do mês. O que Jesus fez? Abençoou.
Pai, te dou graça. Por quê? Porque Jesus é o homem que está ligado, conectado com quem? Com o Pai. Ele diz que ele e o Pai é um. Então, eles têm um corpo, eles têm unidade. Amém, classe? E Deus não quer isso só para ele, para Jesus, um único filho. Ele quer uma família que encha o céu. Assim como Adão teve uma família que encheu a terra, Deus quer uma família que enche o céu. Vai guardando. Assim, nós também precisamos ser fortes. Como nós somos fortes? Quando nós encaixamos, quando nós falamos. Eu vou. Minha igreja precisa de mim. Amém? Sábado que vem, a igreja precisa de mim, porque o corpo de Jesus não vai andar manquitola, deformado, nem aberração. Ele é perfeito, ele é poderoso. Amém? Ele é glorificado. Este corpo, aqui, ó, Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. A igreja é o corpo. Jesus é o varão. Amém? A autoridade. Ele é o macho. Ele é o sacerdote. E Jesus, para povoar o céu, tem que ter uma noiva ou não? Quem é a noiva? Então, se o espírito e a alma se juntam, formam um corpo. Amém? Se um homem e uma mulher se juntam, formam um corpo. Se Deus e Jesus se juntam, formam um corpo. Uau! Tem um corpo de Deus na terra. Ele está andando aqui. Ele está vivendo aqui comigo e com você. Vamos lá, então, respondendo a pergunta da pastora. Vamos lá. Abre Efésios. Eu não vou ficar em Tiago, vou ficar em Efésios. Abre Efésios, capítulo 1. Virar devagar, porque está desfazendo a minha preciosa. Versículos de 3 a 5. Quando nós estudamos no IFC, a carta de Efésios mostra para nós o plano todo de Deus. E Paulo, do versículo 3 até o versículo 14, então, Efésios 1, do versículo 3 ao 14, é uma frase só. É um pensamento só de Deus. Irmãos, imagina o que Deus tem para nós. Porque do versículo 3 ao 5, ele fala o que o Pai fez. Quando o Pai fez? Antes da fundação do mundo. Do versículo 7 até o versículo 12, ele fala para nós que o Filho veio, o Deus se fez homem, veio e executou essa obra para mim e para você. Do versículo 13 ao versículo 14, fala que o Espírito Santo nos selou. Se ele nos selou, ele tirou o osso do vale de ossos secos e colocou aonde? Num corpo, levantou um corpo. Deus já tinha falado para Ezequiel? Já. Mas hoje, nós não somos mais um osso seco. Nós somos um osso que está ligado aonde? Um corpo que tem vida. Então, do versículo 3 até o versículo 14, você tem todo o plano de Deus. Ele revelou para mim e para você. Mas precisamos gastar tempo e sentar que em 1 ano nós não conseguimos alcançar tudo isso aqui. Em 1 ano. Então, Efésios 3. Eternidade passada, ele é adorado, ele é exaltado de eternidade a eternidade. Eternidade passada é a criação dos anjos. Amém? No princípio criou Deus o quê? Céus. Então, eternidade passada, céus cria planeta, anjo, tudo.
Fechou a eternidade passada? Fechou porque os anjos se rebelaram. Amém? Não tinha homem ainda. O homem estava onde? Aqui, ó. O homem estava aqui, ó, o plano de Deus. Quem é o plano? O varão e a varoa. O macho e a fêmea. Juntos, eles são quem? O Cristo. A igreja. A família de Deus. Quando Paulo é arrebatado até o terceiro céu, ele vê isso aqui. Amém? Hoje, forte. Ele vê isso. Eu e você estamos lá já. Não vamos estar, já estamos. E ele não traz toda, pastora. Pode repetir para a classe ouvir. Por isso que Paulo traz todo o direcionamento, a revelação a respeito da igreja. Porque a igreja está no campo gentílico. A igreja não está em Jerusalém. Ela vai descer e reinar em Jerusalém. Amém? Então, é o campo gentílico, é o gentil que tem essa revelação. É privilégio ou não? É muito privilégio ser igreja, irmãos. Igreja não é cansativo, igreja não é uma religião, igreja não é algo que eu vou num domingo e acabo e fecho. Não, igreja é vida. Ou nós vivemos como igreja, ou não tem outra saída. Quando Paulo sobe, ele vê isso aqui. Mas a eternidade passada é a criação dos anjos. E os anjos pensam, sim ou não? Os anjos escolhem. Os anjos têm vontade. Os anjos têm livre-arbítrio? Tem. Só que anjo não é imagem e semelhança de Deus. Quem é a imagem e semelhança de Deus? O homem. Deus é espírito, classe. Então, o homem é espírito. O homem é espiritual. Então, significa que ele está acima dos anjos. Oh, meu Deus. Os anjos não são espirituais. Eles são seres viventes. Não tem a imagem e semelhança de Deus. Por que que o anjo caiu, irmãos? Por que que ele caiu? Vai estar dando nó já. Eu já sei que está dando nó na mente. É normal. Por que que o anjo caiu? Ele quis ser o quê? Semelhante ao Altíssimo. E ele é? Não. Então, ele é um ser vivente, ele é espiritual, porque ele habita. Amém? A nossa alma é espiritual também. Mas a nossa alma tem um cabeça, sim ou não? Que é o espírito. O anjo não tem. Ele precisa entrar no homem para ele se tornar o quê? Espiritual. Satanás vai imitar ou não? Satanás vai imitar uma igreja? Vai? Você entende? Então, ele está abaixo de Deus. Ele está na região celeste, no segundo céu. A habitação dos anjos é segundo céu. Nós temos aurônios, mesorâneos e eporâneos. Nós temos primeiro céu, aurônios. Segundo céu, mesorâneos. Habitação dos anjos. Terceiro céu. Aurônios, mesorâneos. Eporâneos. Sumiu. Habitação de quem? De Deus. Onde a igreja está habitando? Habitando, morando. No terceiro céu. Abaixo dela está quem? Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade. Então, é possível formar uma tempestade e destruir a terra ou não?
Mas a igreja pode parar isso? Mas é culpa de Deus, toda a tragédia. Onde Deus está? Em mim e você. Você está aqui, amém? Mas está lá. Fisicamente você está aqui. Espiritualmente você está lá. Espiritualmente Jesus está aqui comigo e com você. Fisicamente Ele está lá. Fala, pastor. Em Efésios fala que nós estamos sentados, né, com Cristo nas regiões celestes, né? Então é aí que a gente vê essa revelação, esse conhecimento. O homem estava aqui, a eternidade passada, a criação dos anjos caíram, amém? Então o céu fechou, não. Tem um céu de bronze, o pecado impediu. E o que é que o inimigo vai fazer? Para onde ele foi lançado? Para onde ele foi lançado? Profundo, sim ou não? Quando ele bate na terra, faz o que na terra? Vira no avesso. E a terra fica um caos. Vazia de quem? De Deus. Por quê? Porque o homem vai ser criado agora. Amém, classe? A terra está um caos, é o Gênesis 1:2. A terra está um caos, vazia, e o Espírito paira. Aí Deus vai fazer o quê? Eu vou organizar um jardim lindo, perfeito. E vou criar um homem agora, que vem do pó. Oh, Jesus, olha como ele é. Como ele é. Eu vou criar um homem, vou levantar do pó, e esse homem eu vou fazer subir, sentar no trono, e ele vai esmagar a cabeça de Satanás. Esse é o plano de Deus. Mas o homem, o primeiro homem, casal, andava no Éden com quem? Na viração do dia. Com quem que ele andava? Ele andava com Deus. Mas que Deus? Jesus diz, quem vê a mim? Quem está andando com ele no Éden? Jesus, o homem do céu. O homem do céu anda com o homem da terra. Ele está vendo o homem do céu. Você não tenha dúvida. Ele está vendo. E o que é que o homem da terra faz? O homem do céu fala para ele o quê? Ó, você precisa da semente, sim ou não? Semente não é palavra? E o homem da terra tinha como um vaso, o que ele tinha que fazer? Abrir o bocão e deixar essa semente entrar. Que semente? Simples, vai lá, Adãozinho, pega o fruto, esse aqui, ó. Deus mostra para ele, Jesus, Deus na pessoa humana ali, Jesus. Esse aqui, Adão, esse aqui. Por quê? Desse aqui você não come. Se comer desse, você vai se separar de mim. E você vai voltar para onde? Para a terra. Irmãos, ele achou o Éden tão lindo, tão bonito, que ele não quis ir para o céu. Tem gente que acha que a terra é tão linda, tão perfeita, que não quer ir para o céu. Tem gente que quer construir só aqui, não quer construir no céu. Tem gente que quer adorar só aqui e não quer adorar no céu. Eu não quero. Eu quero construir aonde traça e ferrugem não corrói. Amém? Deixa eu ir para frente, senão não consigo. Bom, aqui o homem, o Cristo estava aqui. O que Deus vai fazer? Vai criar um homem da terra, uma mulher, e o que eles fazem? Eles caem. Toda a humanidade pecou? Toda. Então é necessário que agora ele, o varão, venha. Quem é o varão? Aceitar Jesus é o primeiro passo. Eu preciso de Jesus para eu receber quem? Cristo. Eu preciso de Jesus para fazer parte do plano de Deus, que é ser uma família, é ser a igreja. Amém? Então, o primeiro passo é aceitar quem?
Jesus, eu reconheço que Jesus é o homem perfeito, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele veio me comprar, por quê? Porque Ele é Deus na terra. Amém, classe? Quando eu aceito, você aceita Jesus, a salvação é aberta. Imediatamente, você e eu temos um espírito agora? Deus habita nesse espírito? E Deus, o espírito, está onde? Na eternidade, amém? Abriu uma eternidade futura. Então, a eternidade passada, Jesus, o Cristo, reina aqui, amém, classe? E na eternidade futura, Ele reina aqui. Deus falou assim, eu vou pegar a minha igreja e vou levantá-la como um troféu e vou colocar ela como luz. Na eternidade passada, os anjos veem esse plano de Deus e adoram a Deus. E vou pegar a igreja e colocar na eternidade futura. Por isso, nem o passado, nem a morte, nem o além, nem o porvir pode destruir a igreja, nem as portas do inferno. Pode parar essa igreja. Amém? Pode parar essa igreja. Estamos aqui, o que é a igreja? É a família de Deus. Antes ele tinha só isso. Agora ele tem o quê? Efésios 3, você vai ver. Paulo falando, tem uma família de Deus. Parte dela está na terra e parte dela está no céu. Você está vendo o seu tamanho? Qual a nossa posição, então, em Cristo? Efésios diz que eu e você fomos adotados, libertados, ressuscitados, salvos, separados e selados. Eu vou ler Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, olha aqui, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele é Pai de Jesus Cristo, Ele é meu Pai e seu Pai. Jesus é nosso irmão. Nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Aonde, classe? Onde está a bênção? Quem pode roubar essa bênção? Quem pode tirar a bênção de Deus de mim, de você? Satanás pode? Ele pode sair do pó da terra aqui, subir e tirar a bênção sua? Ele pode tocar em Jesus? Ele pode tirar Jesus do trono? Ele pode mover com você? Não. Mas então o que acontece? O que acontece é que eu preciso crescer no conhecimento. Amém? Preciso ter todo o conhecimento de Deus. Aonde Ele está? Em Cristo. Onde Ele está? Na igreja. Mas eu quero falar três palavras para você. Efésios 2, o pastor disse. Então, deixa eu voltar aqui. Ele nos escolheu, versículo 4. Leia a sua Bíblia. O que está escrito na sua Bíblia? Cristo está nas regiões celestes. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o homem espiritual. Cristo é o que tem autoridade aonde, classe? Foi-me dada autoridade aonde? Na terra, no céu e debaixo da terra. É demais. Autoridade é poder de Deus. Autoridade é Deus agindo em mim, em você. Você crê que Deus agiu no homem Jesus? Agiu ou não? Ele não era onisciente, ele não era onipotente, ele não era onipresente. Ele não era Deus na terra, ele era homem que estava ligado a Deus, conectado a Deus. E Deus operava nele. Você é um filho de Deus. Você está conectado com Deus, o Pai. Quem tem que operar em mim e você? O Pai. O problema é que nós interferimos. Nós entramos na frente do Pai e falamos assim, né? Desculpa, adolescentes e jovens. A gente já fala assim, Deus, Pai, não sabe de nada. Nós é que vamos fazer.
Irmãos, nós crescemos um pouquinho e já nos achamos. Achamos que podemos dar ordem para o pai. Pai faz isso, pai faz aquilo. É o pai que dá ordem. É o pai que comanda, amém? Jesus é só o meio que eu me conecto com o pai. Então, ele diz aí, olha, nos escolheu nele. Nele quem, classe? Em Cristo. Onde é que Deus escolheu que a família dele ia nascer? Onde ele escolheu? Onde ele escolheu? Aqui, ó, antes de tudo isso aqui acontecer, ele escolheu isso aqui ou não? Perguntou para mim e para você? Perguntou para mim? Ele não perguntou, não. Eu falei para ele, mas por que eu tive que passar tudo isso? Porque você já estava aqui, ó, mas só que você quis dar a volta. Você ficou dando volta, eu fui até você, você não quis. Eu fui de novo, você não quis. Eu fui de novo, você não quis. Você não quis. E a gente acha que a gente aceita Jesus. É Ele que nos aceita. É Ele que nos escolheu. Amém? Não foi você, foi Ele. Não fui eu, foi Ele. Quando Ele te escolheu, classe, quando Ele te escolheu? Antes desse homem, essa mulher cair. Antes. Olha, está escrito aí, ó. Antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Versículo 5. Nos predestinou para Ele. Está dizendo aqui, ó. Por causa dele, aqui, ó, do Cristo, porque Deus fala na boca de Pedro, por causa dele, ele fala assim, então todos que vão sair do pó, vai ter que ser igual aqui, ó. Quem determinou isso? Foi Deus. Foi Deus. Amém, classe? A predestinação, a escolha de Deus está antes da queda. Não está no homem. Não está, esse aqui vai, esse aqui não vai. Não, está aqui. E Ele morreu por todos ou não? Deus amou ao mundo que deu. Então, Ele escolheu todos nele. Todos nele. O problema é que nem todos querem Ele. E nos predestinou, nos escolheu para quê? Para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Então, aqui, Jesus vem, paga o preço, abre a porta da sepultura, agora todos podem aceitar e subir e sentar na eternidade. Amém? Vamos para frente? Fechar a aula, que já acabou? Então, você já é adotado, já é liberto, já é ressuscitado, já é salvo, já é separado e já é selado. Já é. Amém? Agora, para permanecer nisso, eu preciso de conhecimento, preciso de EBD. Senão, corre o risco de escolher que nem Adão, que não tinha o pecado, amém? Adão não tinha o pecado, o que ele fez? Eu quero ficar aqui. Você fala assim, mas não é possível Adão fazer isso. Olha para o homem hoje. Olha para a sua vida hoje. Quantas escolhas nós fazemos errada? Efésios 2. Leia aí, por favor. Vou ler o 4 ao 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, lá em Cristo, lá na eternidade passada, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, já estávamos na sepultura, nos deu vida, juntamente com quem? Com Cristo. Está assim na sua Bíblia? Então, eu só tenho vida em Cristo, eu só tenho vida na igreja. Então, tire os seus olhos da placa, amém? Não lute pela placa, mas traga a igreja dentro desta placa. Amém.
Em nome de Jesus. Juntamente com Ele nos ressuscitou. É junto, é com. Amém? Você crê que Deus tirou Jesus da sepultura? Você viu? Eu não vi. Mas você crê? É firme aí ou não? É revelado ou não? Quem tira isso de dentro de você? Ninguém. Nem o diabo, nem a morte, nem a enfermidade, nem a falta, nada tira isso de dentro de mim e de você. Por quê? Porque é conhecimento. Quando é conhecimento, é selado com cimento. Amém? Não é com areia. A areia, irmãos, ventinho, uma chuvinha, não precisa ser que nem foi. Me assustou sexta-feira. Eu saí da sala, vamos embora. Acabei a aula na hora. Porque ele falou para mim, vai para o hotel, senão você não chega no hotel. Irmãos, não é selado com areia. Areia misturado com homem, amém? É do céu isso, é cimento usinado. Revelação é um cimento que ninguém tira. Areia não tira, água não tira, vendaval não tira, amém? Tsunami não tira, fornalha não tira, nada tira, Satanás não tira. Então, você e eu cremos que Deus tirou Jesus da sepultura ou não? Se Ele tirou Jesus, Ele tirou você e tirou eu. E nos ligou aonde? E te fez subir. Você está sentado aonde, classe? Oh, meu Deus do céu. Eu estou aqui queimando. Você e eu estamos sentados aqui, ó, no trono. Tem gente que ainda pensa que vai sentar. Já sentou, a igreja já sentou. Amém? O mundo... Você não vai ver Jesus voltar, você vai escutar, vem e sobe. Porque você e eu já estamos nele. Já estamos nele. Sobe e senta no trono. Quem sobe e senta no trono, contempla quem? Olha aqui, contempla ele no trono, adora ele. Não abre mão dele. Amém? Mas quando nós não subimos, irmãos, nós ficamos que nem um avestruz, estamos sentados e curvamos. Porque Satanás fala assim, olha o que você está passando. Olha a pedrinha na sua frente. E às vezes a gente encontra lá a família, amigo, a luta, na escola, amém? No trabalho, no trânsito. E aí a gente olha lá e fala assim, mas de novo essa situação? Mas de novo se levantou? Mas de novo esse negócio? Mas de novo essa perseguição? Mas Deus, o Senhor já não curou, o Senhor já não fez. Nós estamos fazendo o quê, classe? Nós estamos olhando a pedrinha. Você já andou de avião? Você consegue de lá de cima ver a pedrinha? Você consegue ver o homem? E por que é que nós ficamos? Ó a pedrinha, Deus. De novo está aqui, ó. Ó aqui. O que Deus está falando para mim e para você? Pare de andar aqui. Pare de ficar aqui. Sobe. Amém? E veja. Ontem, hoje. Vamos para a rua aqui, a Nações. Tem prédio. Sobe no prédio. Mas a Nações está lá, toda inundada. Sim ou não? Se eu estiver no meio da Nações, eu vou ficar o quê? Vou naufragar ali. Certo? Eu tenho que subir no prédio e ver o quê? Ah, só está aqui, ó. Está aqui. Sabe por que está entulhado aqui? Porque está vindo a água de lá, ó. Então está parando aqui, mas olha ali, já está saindo. Quando você sobe, você tem a mente de Deus, a visão de Deus, o pensamento de Deus, a estratégia de Deus, e você não fica, eu não fico, barata tonta. E fica, faço isso, não deu certo, faço aquilo, não deu certo. E acusamos Deus, culpamos Deus. Amém? Quem está sentado, não para nas circunstâncias, não para no problema, passa o problema. Sai do problema, sai da dificuldade. Mas se você não subir, você não sai. E para subir eu preciso ter conhecimento.
Sobe e senta, amém? Ele já levou. Isso aqui vai passar, eu não vou fazer nada. Por quê? Porque Deus está operando. E eu vou confiar nele. Ele tem a saída, ele tem a solução. Subiu, sentou. Quando você senta, você e eu estamos andando aqui. Quem não senta, não anda. Amém? Eutico, quando você estuda Atos, Eutico está lá, na janela. Por quê? Subiu e não sentou. Ficou aonde? Na janela. E na janela, mas está demorando. Está demorando. Louvor não vai. Ela não para de falar. E a pizza está esfriando. Cadê? Mas não vai acabar esse culto. Está na janela. Está olhando fora e está olhando dentro. Quando olha fora e dentro, adormece. Cai da onde? Da janela, porque não está no trono. Caiu da janela, morre. Só quem vive, quem está no trono. Os eúticos não pode ficar na janela. Os eúticos têm que subir e sentar no trono. A igreja não está na janela. Amém? A igreja está no trono. E se ela sentou no trono, ela anda. Ela está andando. Se você não sentar, você não anda. Se eu não sentar, eu não ando. Senta. Por quê? Porque eu e você estamos andando contrário ao mundo. Pode vir enxurrada, pode vir o que for. Os seus pés, a sua perninha é mais alto. Amém? Você vai andar sobre as águas ou não? Vai ter que andar. Quem crê, anda. Quem crê, marcha. Quem crê, pisa. Amém? Pisa de que forma? Ai, a água. Pisa. Do que você está calçado? Tem uma sandalinha. A minha, passei no shopping. Linda. Meu marido falou, você vai com ela? Mas vou com ela na igreja do Senhor. E eu vou com ela, que o melhor é para o Senhor. O melhor é para o Senhor. Tudo novo hoje para ele. Ó, que linda, gente. Ele falou, não é muito? Eu falei, não, para Jesus não é, é pouco. É pouco para ele. Eu tenho que dar mais para ele. Minha vida é dele, amém? Se deixar, eu prego dia e noite e dia. Você tem uma sandalinha no pé. Sabe como ela chama? A sandália do Evangelho da Paz. Quando você pisa com essa sandalinha, Paulo diz que você tritura a cabeça de Satanás. Só anda com a sandalinha quem sentou. Porque só quem sentou, o Pai calçou. Amém? Pai deu anel. Pai deu veste. Agora anda no mundo. Por que Satanás não quer que você suba e senta? Porque se você e eu subirmos e sentarmos, nós vamos andar como soldados. E vai com uma sandalinha que vai o quê? Imagina uma legião romana, 8.000 soldados marchando. A quilômetros a terra treme. A terra treme. Se você, bem-aventurado os pés que pregam o Evangelho, prega o Evangelho, prega a verdade, ande na verdade, vive a verdade, você vai ver que Satanás não tem como se levantar. Porque o termo que Paulo usa é triturar, ele esmigalha, não tem como Satanás se levantar diante dessa sandália. Diante desse evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. Você está pisando na cabeça dele com o poder da igreja, com o poder de Deus. Sozinho, irmãos, nós não pisamos. Nós precisamos da igreja. Quem senta, anda. De que forma você anda? Efésios 4:1. Como é o meu andar e o seu andar? Estou terminando. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Está vendo? Ele está usinado. Paulo ficou preso no Senhor, com o cimento usinado. Não tem quem tira. Eu rogo, Paulo está falando assim para mim e para você, pelo amor de Deus.
Entenda isso, eu estou chamando você, estou implorando para você. O prisioneiro no Senhor. Secou. Que andeis, está assim? Como é que você e eu andamos? De que modo? Nu? Cambaleando? Pisando sem segurança? Como é que eu e você andamos? De modo digno. Do quê? Da vocação. O que é vocação? Santo. Você é santo. A vocação vem antes da eleição. Deus te elegeu, amém? Lá. Mas você e eu temos que ser o quê? Santos. O que significa isso? Separou. Deus pegou você o osso, chacoalhou a terra, pôs no corpo. Deus tirou eu e você do império das trevas, chacoalhou, colocou no reino. Amém? Ele te separou para Ele. Ele escolheu viver em você. Obrigado, Senhor. Amém? Então, andar é de como? Digno. Eu não vou me misturar. Eu não vou olhar o pó. Eu não vou olhar o barro. Eu não vou olhar isso aqui. Por quê? Isso aqui vai passar tudo. O que não passa? Onde você e eu estamos. Não se misture. Não se suje. Amém? Mantenha a sua santidade. Mantenha. Deus não só nos santificou fora, Ele não só nos tirou do império e colocou no reino, mas Ele te santifica dentro. Ele te dá uma mente sã. Amém? Ele nos tirou da corrupção, da vaidade. Ele está separando você e eu dentro, por isso que dói, irmãos. Mas é mão de Deus fazendo. Eu confio, você confia? Então, quem senta, anda. Anda como? Anda, está calçado, está vestido, o mundo, a lama, o barro, não toca. Amém? E quem anda, de que forma você anda? Efésios 6, versículo 1. Não, 11. Efésios 6, 11. Sexta-feira eu parei lá e falei assim, é essa aqui que eu quero. Porque eu já pensei hoje, era para vir ontem, mas falei, não, vou hoje com ela. Já separei ela para andar, amém? Já comprei lá, já separei, e aí, você já pensou, se eu comprei lá para vir hoje, e eu venho aqui e falo assim, nossa, mas eu tinha uma sandália tão linda, mas está lá no guarda-roupa. E eu estou de chinelo, vim com outra. A minha mente está onde? Lá, ficou lá no guarda-roupa. Eu não sei você, mas quando eu me dou um presente, porque eu não espero mais marido dar, eu me dou. Né, bem? Mas ele me liberou. Ele me abençoou. Ele falou para mim, leva, Lu, leva. Amém? Então, eu falo para ele, hoje é dia de presente. Tá bom. Aí, outro dia, eu falei para ele, hoje é dia de presente. Hoje não tem presente. O máximo que eu vou te dar é um sorvete. Eu falei, tá bom, já é presente para mim, porque uma bala é presente para mim. Tudo que Deus dá para mim é um presente. E quando eu compro um presente, ou Ele me dá um presente, Ele me abençoa com um presente, o que é que eu faço? Eu não aguento. Eu não aguento guardar, eu quero usar. Paulo está dizendo assim, revesti-vos. Parece que dá a ideia de que tem uma roupa lá no guarda-roupa e de vez em quando eu estiver na luta, eu vou lá pegar minha farda e vou vestir. Não, 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 não. Deus já deu o presente, já comprou o presente para mim e para você, certo? Você acha que eu vou sair sem vestir esse presente? Sem me afundar nele? Deus colocou uma roupa em você. Amém? Completa. Só que você e eu temos que fazer o quê? Afunde nela, entre nela. E use essa roupa. Paulo está dizendo assim,
use a roupa de Deus. Não use a roupa do mundo. Amém? Use a roupa de quem? Use a panóplia tou teu, no grego. Panóplia é armadura de Deus. A armadura é roupa de Deus. Se você tem acesso a essa arma poderosa, por que você não usa? Por que eu não uso? Amém? Eu não guardo a sandália. E eu não guardo a armadura. Ela não sai de mim. Se eu estou sentado, o pai vestiu ou não? Eu vou usar a roupa dele ou eu vou usar a roupa aqui? Eu vou andar no corpo dele ou eu vou andar no corpo de Adão caído? Você escolhe. Eu escolho. Às vezes nós vamos com as armas, a armadura velha, sim ou não? Rota, amassada, corrompida, sem força nenhuma. E nós temos uma armadura poderosa em Deus. Amém? Se esconda nela. Quem está sentado, está andando de que forma? Como um soldado. Onde você pisa, é seu. É território seu. É conquista sua. Pisa na sua casa. Pisa no seu casamento lá, conquista. Pisa no seu ministério. Pisa no que Deus te entregou para você. Ande nisso. Amém? Quando você está andando, você e eu estamos, olha aqui. Onde nós estamos? Subindo. A armadura te faz entrar na sala do trono ou não? Faz. Abre Hebreus, para nós fecharmos a nossa aula. Hebreus, capítulo 9. Para não ficar sombra de dúvida, nem para mim e nem para você. Hebreus 9. Eu estou pedindo aí, colocando 11, 12 e depois 23 e 24. 11, 12. Quando, porém, Hebreus 9, versículo 11, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, grifa isso, já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Igreja não é da terra, não é sustentada pela terra, nem pelo governo, nem pelo dinheiro. Nós sustentamos isso aqui para nós ficarmos aqui. Mas igreja é céu. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou aonde? No Santo dos Santos. Quantas vezes? Uma vez por todas. Quem tira a igreja do céu? Ninguém. Ninguém, nada, nem anjo, nem principado. Por isso que Paulo fala assim, se Deus é por nós, tudo eu posso nele. Posso vencer a enfermidade? Posso passar por ventos? Posso passar por dores? Posso passar, irmãos, por frio? Até com fome eu posso passar. Até sem dinheiro no banco. Até sem a sandalinha, posso passar. Mas sem Jesus, não. Uma vez por todas, versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras, grifa isso, as figuras das coisas que se acham nos céus, se purificasse com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus está diante do templo mais maravilhoso que existiu nessa terra, o templo de Salomão, que foi glorioso. Ele era uma sombra. Uma sombra.
Eu e você não andamos na sombra. Nós andamos na realidade. Amém? A glória, a primeira casa que Deus permitiu construir, foi o Templo de Salomão. 46 anos levou para construir. Mas ele está diante do templo e ele fala, eu destruo isso. Em 3 dias eu reergo. Mas eles não creram. Eles não creram, não. Levantou ou não? 3 dias ele construiu o templo? 3 dias ele ficou na sepultura e quando ele sai com um templo perfeito. E ele diz assim, a glória da segunda casa é maior. A segunda casa é a igreja, é a verdadeira. Então, você consegue ver a Nova Jerusalém? Consegue ver? Ela vai descer para o céu, para a terra. Ela vem de lá. Ela é toda de ouro, ela é toda divina. Então, há um verdadeiro tabernáculo no céu, a igreja. Amém? Então, está aqui. Esse é o mistério. Você é um em Cristo. Osso do osso e carne da carne dele. Você se achou? Eu estou aqui, ó. Estou lá dentro. E você? Estou lá dentro. Aí um aluno meu me disse assim, mas pastora, não estou vendo nenhum careca. Eu falei, é claro que você não está vendo careca. Porque ele está careca por alguma situação, mas Deus o fez com cabelo. Deus o vê com cabelo. Então, por favor, o veja com cabelo. Amém? É da terra, o implante é da terra. Eu não quero nada da terra. Você se achou aí, irmãos? Você achou aqui o manancial? Está aqui dentro ou não? Está. Honre. Amém? Trabalhe de coração. Se envolva. Faça o que Deus te mandou fazer. Amém. Entrega a sua vida, entrega para Ele 30, 40, 50 anos, entrega para Ele, porque Ele vai te dar 1000. Ele vai te dar 1000 anos. Dentro do corpo de Cristo, qual é o seu lugar? Qual é o seu dom? Você se encaixa lá? Você se encaixa? Porque todos somos um em Cristo e estamos caminhando pela fé. Paulo, antes da conversão, tinha um conhecimento humano. Era a referência, mas quando se encontra com Jesus, o verdadeiro conhecimento de Deus, reconhece que não era nada diante do conhecimento. E ó que na terra ele era reconhecido. Se Paulo conseguiu, que já era referência, reconhecido, doutor da lei, mas foi humilde, jogou tudo fora o eutico, sai daqui, eu não quero eutico, eu quero Cristo. Jogou tudo fora, o que recebeu do mundo e da religião, se esvaziou e não foi pouca coisa. Nós também podemos fazer o caminho de Paulo, ou seja, viver o conhecimento de Deus e estar intimamente ligado a Ele. Amém, classe? Amém. Ok. Você se encaixa? Tem gente que vai falar assim, nenhum, eu não me vejo lá. É em nenhum? Se você não se encaixa, se você não se achou lá, se você ainda não está operando naquilo que Deus te chamou, EBD. Amém, pastora? EBD, Escola Bíblica Dominical. O que eu faço na Escola Bíblica Dominical? Eu não vou ter diploma. Eu não vou ter diploma, amém? Eu vou ter o quê? O que eu vou ter? Eu vou conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Amém. EBD. Você se achou lá? Continue na EBD. Você falou aí no seu coração, não me achei, em nenhum. EBD. Venha conhecer. Amém? Amém? Feche os teus olhos. Paizinho querido, nós te contemplamos, Senhor. Nós te adoramos.
Nós bendizemos o teu santo e poderoso nome. Obrigada, Senhor, por derramar este conhecimento nas nossas vidas, por nos trazer, Senhor, quem verdadeiramente nós somos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo. E hoje é o tempo da graça, hoje é o tempo da plenitude. Hoje, Senhor, nós estamos aqui, porque primeiro era necessário eu nascer do ventre de uma mulher, para depois nascer do Espírito. E louvado seja o Senhor, que me achou neste mundo que está caído, e me tirou de lá do monturo e me fez assentar nas regiões celestes. Obrigada por esta igreja. Obrigada, Senhor, pelos teus filhos e tuas filhas que estão aqui. Obrigada, Senhor, porque eles estão perseverando, eles estão lutando, eles estão caminhando. Mas, Senhor, eu creio e eu profetizo, Senhor, que eles vão avançar, que eles vão brilhar, que eles vão impactar esta cidade, que eles vão ser referencial mais do que já tem sido. Eu profetizo sobre este local, Senhor, a glória do Senhor, a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor, a manifestação do teu poder em curas, em maravilhas, em milagres extraordinários. Senhor, eu profetizo neste lugar que o céu desça. Eu profetizo, Senhor, que a tua presença seja real e verdadeira. Que o Senhor venha, Senhor, chamar e trazer mais a este lugar. Porque quem traz é o Senhor. Quem chama é o Senhor. Quem separa é o Senhor. E fortalece, Senhor, o povo que aqui se encontra. Fortalece, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas. Abençoa poderosamente. E nós, Senhor, somos gratos por todo esse alimento que o Senhor nos deu. Que possamos caminhar muitos e muitos dias até a tua vinda. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. E em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. A gente fica até paralisada. E eu vejo jovens ali, adolescentes. Olha que privilégio de vocês, aprendendo tão profundamente a palavra. Às vezes nós que estamos bem mais velhos, nem ouvimos ainda isso, ouvimos hoje. E vocês já estão comendo essa palavra de Deus. Louva a Deus pela vida de vocês, pelo fundamento que Deus está dando para vocês, queridos. Isso é a aula do IFC, né, pastor? Você sai de lá, você sai atordoado. É muito bom. Glória a Deus. Obrigado, querida. Você é bênção na nossa vida. Você faz parte dessa igreja. O pastor está conhecendo agora, é isso que ela sabe. Isso é bom para nós. Pastor Rui, vem dar bênção para nós. Aqui eu recebi aqui um pedido de oração. A Andréia e o Amauri estavam aqui ontem, na reunião dos casais. Ela chegando em casa, ficou sabendo que a mãe dela, a dona Terezinha, teve um AVC. Vamos orar pela dona Terezinha, tá? E despede de nós da bênção. Amém. Fomos abençoados? Muito. Amém. Vamos colocar em pé. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse grande privilégio de sermos filhos, sermos igreja do Senhor. E obrigado porque o Senhor nos orienta para te conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor, ó Pai. E aqui está a tua igreja, é povo, nação santa, é povo de propriedade do Senhor. Obrigado, Senhor, por este casal maravilhoso que o Senhor trouxe aqui, como instrumento nas tuas mãos. Continue a usá-los, a abençoá-los. E como igreja nós os abençoamos em nome de Jesus. Ó Pai, vamos voltar para os nossos lares com a tua bênção. Mas colocamos
Terezinha diante de Ti, Pai. Suplicamos o Teu favor, a Tua bênção sobre ela. Faça além de toda expectativa da família, dos irmãos. Faça um milagre na vida da Terezinha, em nome de Jesus. Que o Teu cuidado e a Tua bênção seja sobre ela. Vamos voltar para os nossos lares com a Tua bênção, com a Tua graça e provisão. Receba, ó Pai, o nosso louvor, porque a Ti toda a glória, toda a honra pertence ao Senhor. E obrigado porque o Senhor nos chamou e nos escolheu. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, que a presença e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Prazer, viu? Prazer é meu. Pastora, vamos abençoar. Amém, pastor. Deus continue usando. Amém.